Um cliente veio me procurar, né, a respeito sobre juros de obra. O apartamento dele era para ser entregue em agosto de 2021, não foi entregue. A construtora enviou e-mails, né, falando sobre a questão da pandemia, sobre a falta de insumos, sendo que Agosto de aqui na Amazônia. 2021 já era com tolerância, considerada a tolerância. Sim. Tá. E aí eles enviaram e-mails, constatei aqui no estado do Amazonas que saiu uma lei federal e estadual que a construção civil não parou, né? E Uhum. aí o cliente chegou, vários clientes chegaram nesse condomínio esperando essa entrega. Li o contrato, né? Vi que os 180 dias estavam dentro do prazo, que terminaria em fevereiro de 2022. Pasmem, eles não entregaram a obra ainda assim, e os juros de obra estão sendo cobrados em até fevereiro de 2023. Fizeram uma assembleia onde ninguém podia falar nada, né? Os adquirentes, as pessoas no grupo, e eles estão colocando agora requisitos na aula que eu vi do senhor que não poderia ter colocado, requisitos para recebimento da chave. Pessoas que estão inadimplentes, que ainda não procuraram o financiamento da Caixa, ou seja, são inúmeras coisinhas que os clientes, mesmo sem o conhecimento, estão se sentindo lesados. E aí foram atrás de outros advogados, falaram que não iam ter nada a ver com juros de obra, não iam conseguir ganhar. E aí chegaram até mim, uma série de clientes. E Nossa, um aí, caso muito bom para você, Ani. Muito, muito bom mesmo, um caso bem bacana. Tem vários pontos aí. Nessa tua narrativa eu já identifiquei aqui uns 3, 4 coisas que eu quero comentar. Bem legal, caso bem fora bacana. que uma outra cliente que dividiu, né, a entrada dela da construtora, com 43 parcelas, eu acho que na 423, mas agora as parcelas estão vindo 600, 700 reais. Ou seja, comecei a ver uma capitalização de juros aí por conta da construtora, que Uhum, não é a instituição financeira como o senhor mesmo falou, né? Vou uhum, fazer essa análise para ver se realmente eles estão capitalizando os juros, porque minha cliente já não está mais conseguindo pagar, ainda uhum. dentro desse caso. Sim. Fora, né, dessas pessoas, esses adquirentes me procuraram perderam, contrataram pessoas para colocar os MDFs, né? E Uhum. perderam o prazo, vão ter que pagar novamente, pessoas com aluguéis atrasados. Assim, realmente, quando o senhor falou sobre os juros de obra ser o primeiro, né, em primeiro lugar, sobre o direito imobiliário, eu consegui ver que isso é real. Hoje eu consigo ver que isso é real, porque não são uma ou duas pessoas, é assim, 200 pessoas Sim, sentindo sim. lesadas, né? Não, isso aí já vai dar uma bela alavancada no teu trabalho aí, no teu escritório, muito bacana, porque tu pode replicar esse teu atendimento para muitos clientes e fazer um trabalho bem bacana mesmo, assim, com resultados muito interessantes para eles e para o escritório, viu? Então, é uma super oportunidade que tu vai ter. Deixa eu começar comentando o seguinte, Ani. Então, o que que acontece? Tem um ponto que ele é super positivo para você, né, que é a questão relacionada especificamente ao juro de obra, né, e, e que eu entendo que você tem que se agarrar nesse argumento com as duas mãos e desenvolver a tua defesa a partir disso. Mas tem também alguns outros pontos relacionados à produção de prova que eu queria te alertar para ver se tu te prepara bem, né, para esse encaminhamento. Você já chegou a fazer alguma notificação para a construtora? Ainda não? Quando esses clientes vieram me procurar, realmente aquilo que o senhor tinha falado, tem esse interesse maior no dano moral, né? Eu percebo que para a gente fazer a notificação extrajudicial, a gente tem que tirar um pouco do cliente essa ideia de logo ir no dano moral, porque, como o senhor falou, né, isso diante do olhar do judiciário é visto com maus olhos. E aí eu tenho que primeiro entender eles, ter aquele advocacia humanizada, né? Mostrar para Uhum, eles que o benefício deles vai ser muito maior do que logo entrando com uma ação. sem E aí dúvida. todos concordaram, graças a Deus, e eu estou nessa fase de tramitação de Da rever notificação. os contratos e fazer a notificação direitinho Perfeito, contra a perfeito. construtora, a fase Tá. 1. O que que nós temos então em termos de direito já consolidado,
né, que é o tema 996 do STJ, e que isso aí ninguém te tira, porque já está definido, tá. Então nós temos ali, eu acho que é no enunciado 3, deixa eu ver se eu abro aquele aqui em paralelo, eu já vou ler para ti. Ah, professor, e É, uma observação é do Minha Casa e Minha Vida. sim, perfeito, Essa, esse estudo de caso, eles são Minha Casa e Minha Vida. ótimo. Hã, é o terceiro ali, ó. Então, o que que existe de norma jurídica? Porque vocês sabem que precedente vinculante, hoje em dia, é uma norma jurídica, ele vincula as decisões do judiciário. Em termos de precedente vinculante, né, ou seja, de norma jurídica existente, nós temos a terceira definição, que é a 1.3 do tema 996, que diz que é ilícito cobrar do adquirente juro de obra ou outro encargo equivalente após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância, certo? E mais, no 1.4 também tem uma informação bacana sobre atualização monetária. O descumprimento do prazo, né, computado do período de tolerância, faz cessar a incidência da correção monetária com base no indexador setorial, que é o INCC, e aí passa a valer o IPCA. Então também é interessante você verificar que o IPCA foi mais vantajoso para o teu cliente durante esse período, para tu também incluir na tua notificação esse aspecto. Então essa notificação, ela vai ter que ser vai ser única, mas ela tem dois destinatários, né? O banco, tá? E a construtora, Entendi. comunicando, olha, o contrato estabelecia a entrega para a data tal com a tolerância, agosto de 2021. A partir dessa data, o juro de obra é da construtora, certo? Por isso que eu incluiria o banco na notificação, para ele ficar ciente que ele não deve mais cobrar da tua cliente, dos teus clientes. Segundo tópico, que eu desenvolveria em tópicos isso, né? Segundo tópico da tua notificação seria a atualização monetária. Dizer o seguinte, ó, e mais, em relação ao saldo devedor, vocês não podem mais aplicar o INCC, vocês têm que aplicar o IPCA. Sempre verifica se no período isso é mais vantajoso para o cliente, porque o STJ faz essa ressalva, se for mais vantajoso para o adquirente. Né? Então, vá que dê um período lá que o INCC é menor do que o IPCA, tu não vai pedir para mudar para maior. Né? Então, sempre dá essa Entendi. observada, né? Mas me parece que nesse período aí, com certeza, o IPCA, se eu não me engano, estava dando 9 e o INCC estava dando 13, 14, até 16. Né? Então, uma boa diferença, né, de juros ao ano. Aliás, de atualização monetária ao ano. Tá? Então, esses dois pontos, né? Notifico para que cesse a cobrança de juro de obra do meu cliente até que entregue o imóvel e altere a aplicação do indexador para IPCA a partir de agosto de 2021. Só esses dois elementos já vale mais do que o dano moral que o teu cliente pode conseguir. Não estou dizendo que eles não têm direito a dano moral, só estou dizendo que, né, isso aí vai dar mais impacto ainda que eles vençam um dano moral. Né? Então vai dar um resultado econômico muito positivo para eles. Ainda mais você agora me mencionando que está previsto para cobrar juros de obras deles até 2023. Né? Então você calcula aí quantas prestações são e multiplica, você já sabe o valor mínimo de causa que você está cuidando. Né? Então imaginemos lá que seja uma prestação, não estou dizendo que seja isso, tá? Mas se fosse R$ 1.000, você multiplicaria ali, vai dar 18 meses, você teria R$ 18.000 só aí. Um dano moral dificilmente ultrapassa 10. Então, só de obra você já teria 18, né? E um dano moral não fica entre 5 e 10. Né? Então, só para dar um exemplo assim bem prático. Mas a redução ainda de decorrência de um juro de uma atualização de 16 que passa para 9. Né? Então já vai dar um impacto de redução na parcela. Então, esses dois pontos são essenciais na tua notificação extrajudicial. E aí vem um aspecto que é bem peculiar do teu caso, que é a questão de prova que eu mencionei. Vamos aproveitar a oportunidade da notificação e criar um terceiro tópico sobre a questão que eles alegam de que foi culpa da pandemia o atraso deles. Sim.
não é uma regra absoluta ser a pandemia justificativa para atraso de obra, certo? Por quê? Porque isso depende muito do fato concreto, do que aconteceu. Do ponto de vista legal, nós já temos uma presunção de que eles não foram prejudicados, porque você me disse que eles estavam ressalvados como atividades essenciais. Então, Sim, eles não tiveram a parada da pandemia, né? Pelo menos não essa que eles poderiam usar, né, de justificativa com base na lei. Então, essa eles já não têm, tá? O que eles poderiam te surpreender, né? E aí é bom que tu esteja preparado. Eles poderiam te surpreender comprovando que faltou insumo. Ah, faltou cimento, faltou areia, faltou, certo? Daí vem um detalhe importante que eu queria te alertar, tá? É legal que tu dê uma verificada no cronograma da obra e compare a situação que estava, né, a construção, ou que deveria estar a construção, lá no dia 13 de março de 2020, né, que foi quando entendi. teve o início formal, assim, de fato da pandemia, acho que 18 ou 13, não me lembro bem a data, mas março de 2020. Verifica no cronograma. Provavelmente o cronograma vai te dizer o seguinte: se faltava só um ano para entrega, ó, a Paola está nos ajudando aqui, 19 de março. Se nesse dia, né, faltava só um ano e pouco para entrega, provavelmente o espigão já estava todo colocado, a parte de concretagem já estava pronta, já estava iniciando algumas outras etapas, né, possivelmente até de início de acabamentos, tá? Como ah, sei lá, em colocação de esquadrias, esse tipo de coisa, né? Então, o último período de construção, ele acaba tendo a necessidade de coisas como gesso, né, como esquadrias. Então, quer dizer, se a justificativa deles, né, não tiver coerência com o cronograma de obra, eles já estão com um problema grave, né? Então, só queria te alertar para isso, tá? Só para tu ficar alerta. Tu não deve fazer o trabalho deles de descobrir, né, o que faltou. Não. Isso é o trabalho da defesa. Você não é a defesa. Você tem que estar Entendi. alerta para isso. Então, o que você vai pedir nesse terceiro tópico? Você vai pegar e vai ponderar no terceiro tópico que os efeitos da pandemia não se justificam, né, o atraso de obra por duas razões. Primeiro, porque o cronograma da obra deles já estava atrasado antes do início da pandemia. Segundo, a legislação local e estadual não restringiu as atividades deles, certo? E terceiro argumento, que para mim é o mais importante de todos, o risco do negócio é do fornecedor. Não pode ser transferido o risco do negócio, porque isso gera prejuízo, né? Então imaginemos que eles tenham lá por exemplo, a gente teve vários funcionários que tiveram contagiados pela Covid e atrasou, né, o desenvolvimento da obra. É uma justificativa. So, ok, mas o risco do negócio não pode ser transferido para o adquirente. Então o adquirente vai pagar juros a mais? Não me parece justo, né? Porque ele Verdade. não é o dono do negócio. Ele não está tendo lucro, ele só está adquirindo um bem. Então, se houve prejuízo, por que vai ser transferido o prejuízo para o adquirente? Não me parece coerente, né? Porque quando uma obra é finalizada e deu tudo certo, existe pelo menos 40% de lucro num prédio, tá? Então, quer dizer, se desse tudo certo, o adquirente participaria dos 40%? Não, Hum, né? Ah, deu problema, por que ele vai pagar a conta? Né? Se ele não tinha chance de ter resultado, ele também não tem por que pagar pelo prejuízo, né? Só quem paga pelo prejuízo é quem tinha chance de ter o resultado, tá?